Boa noite a todos. Antes de começarmos a dar os nossos avisos, gostaríamos de informar que nós temos os nossos canais no YouTube, temos no Facebook e temos também no Instagram, para que depois as palestras possam ser revistas. No caso do Facebook, nós podemos acompanhar ela online. E também gostaria de dar informação a respeito do estudo livre, que é feito todas as terças-feiras, onde dá para se conhecer a respeito do que a doutrina passa, o conhecimento, para que a gente possa ir ampliando um pouquinho mais o nosso entendimento. Também gostaríamos de informar a vocês que nós estamos tendo já na casa a presença de algumas pessoas que possam vir assistir às palestras aqui dentro da casa. Porém, precisa ser feita a inscrição. E normalmente o link também está no Facebook para que essa inscrição possa ser feita. Nós só podemos receber 20 pessoas dentro da casa. E aí, quando preenche esse número, quer dizer, fica restrito a vinda de mais pessoas. Então, aqueles que quiserem participar das palestras presenciais, que procurem o nosso Facebook para fazer a inscrição para vir aqui na casa. Nós temos a palestra de hoje, que vai ser explanada pela Mira. O tema é Segue-me. É um tema muito importante para todos nós, porque nós vamos ter a oportunidade de relembrar os ensinamentos do Mestre relacionado a esse sentido, e assim nós vamos fazendo então a nossa preparação de ambiente, procurando nos ligar com os nossos mentores individuais, com os mentores que possam estar dentro da nossa casa, para que nós possamos nos ligar diretamente com Jesus, que é nosso irmão, até Deus, que é nosso Pai, a quem nós pedimos toda a proteção possível para a noite de hoje. Pedimos a essa espiritualidade aqui presente, aos mentores deste Evangelho, para que envolva a nossa companheira Mira, lhe dê toda a sustentação possível, para que a espiritualidade possa intuir na cabeça dela todas as palavras que nós precisaremos ouvir na noite de hoje. Então, que nós o envolvamos com muito amor e carinho para que ela possa fazer o Evangelho para todos nós hoje. Boa noite a todos. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco aqui neste salão e com vocês aí na sua casa. Falei para o Ricardo que hoje eu vou tirar a barriga da miséria, então até 10 horas é hora, né, Ricardo? Ele falou que podia, tá? Então me aguente. Hoje nós temos um tema suave para podermos desenvolver, né, para podermos conversar, como diz a Madalena, e nós vamos conversar juntos, vocês que estão aqui no salão e você que está aí de casa através do chat, tá bom? Segue-me. É um convite que nós fazemos aqui todas as quartas. O Lúcio acabou de fazer um, né? Segue nossas redes sociais, segue o nosso perfil. Por que nós fazemos este convite? Porque nós acreditamos que temos algo útil, algo bom, que vai beneficiar a todos vocês na sua vida. E aí eu pergunto para vocês, me responde aí no chat e me responde aqui no salão. Vocês têm noção de quantos perfis, quantas pessoas, quantas páginas vocês começaram a seguir neste último ano? Foi mais de 10? Aqui no salão, sacode a cabeça assim, ó, se foi mais de 10. Não foi? Não seguiu? Tem gente que não seguiu e o pessoal está balançando. E vocês aí no chat? Fala para mim, começaram a seguir muitas pessoas? Porque o que mais nós ouvimos foi isso. Segue ali, segue aqui, segue fulano, segue Beltrano. Mas esse convite, ele está sempre atrelado a algo bom. Porque nós, quando pedimos, segue aqui a atitude de amor, é porque nós temos palestras que vão nos edificar, vão ajudar na nossa condução da nossa vida. Então, segue-me. É um convite simples, que ele pode ser
de uma mãe para um filho. E aí eu me lembro de uma história da minha infância. A minha mãe sempre gostou de passear conosco quando éramos crianças. Não faz muito tempo, tá? Eu ainda me lembro com perfeição, viu? Foi pouquíssimos anos atrás. Nós andávamos de ônibus, éramos 4 crianças, né? Uma de colo e 3 andando. E aí, a minha mãe, isso nunca foi empecilho para que ela passeasse, visitasse os amigos. Imagina como que está nessa pandemia para segurar ela em casa. E aí, qual que era esse convite que a minha mãe fazia? Ela pegava a mais nova, colocava no colo, colocava a segunda numa mão, e na outra ela olhava para mim, que era a mais velha, ou melhor, a primeira, tá? E falava assim, pega na mão da sua irmã e me segue. E aí, eu seguia, e a minha irmã confiava em mim que eu estava levando ela para o caminho certo. Nesse meio tempo, a minha mãe não ficava olhando para trás a todo instante para saber se eu estava seguindo. Porque esse é um convite que requer confiança, fé e ação. É um convite simples, que faz com que a minha mãe tivesse a certeza que ela não precisaria estar olhando para trás por causa dos valores que ela passou para mim, para minhas irmãs. Porque ela confiava nos ensinamentos que ela tinha passado para nós. E, acima de tudo, ela tinha certeza da confiança que nós depositávamos nela. E aí, eu falo para vocês que há muito tempo atrás, Jesus também fez esse convite aos seus amigos mais próximos. Aos seus amigos mais próximos, que eram os 3 mais próximos, né? Que a gente brinca que de todos os apóstolos de Jesus, ele era mais chegado ali de Tiago, João e Pedro, que estava sempre com ele em todos os momentos, mas esses próximos aí, estavam junto com os 12, e aí aos 500, e aos milhares, e aos milhões, que chegamos a nós. Então, esses amigos mais perto que Jesus, que nós vamos ver na Bíblia, né, que Jesus conta que ele se aproximou, a gente vai achar lá em Mateus, capítulo 4, versículo 18 a 20. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, siga-me, e eu os farei pescadores de homens. Olha que poético que é o Evangelho de Jesus. Sempre falo que é poético porque Jesus nos fala a alma, nos fala o coração. Ele nos toca no mais profundo do nosso ser. No mesmo instante, eles largaram as suas redes e o seguiram. E aí eu falo para vocês que esse convite, ele é válido até hoje. Mas vamos refletir um pouquinho aí. Por que fala aqui, né, deixa claro que eles estavam lançando redes? Porque eram pescadores. Era o ofício que eles tinham naquela época para o sustento próprio e da família. E aí eles largam e seguem a Jesus. Será que com isso é para nós largarmos os nossos trabalhos aqui hoje e seguir Jesus? O que vocês acham? Como que seria esse seguir Jesus hoje? Me responde aí, vê se vocês conseguem responder no chat. A gente sabe que tem um delay, mas fica mais difícil. E o pessoal aqui no salão, quando eles largaram as redes, eles largaram os ofícios, né? É o que nós entendemos, e seguiram Jesus. Então eu pergunto, precisamos largar os nossos ofícios hoje para seguir a Jesus? Na verdade, se a gente for pensar bem, é mais metáfora. Então, vem e segue-me. É um convite válido, até hoje. Segue-me
porque te mostrarei como amar o seu próximo. Segue-me e te mostrarei como amar a si mesmo. E aí, como que está a minha relação com o outro neste momento? Como que eu estou amando o meu próximo? Eu estou seguindo os exemplos de Jesus? Olha, a Gabriela está dizendo que é seguir os seus passos, os seus exemplos. E aí eu sigo neste momento os exemplos de Jesus em relação ao meu próximo? Como está a minha relação em casa neste momento, onde todos temos que estar juntos em casa? Onde o nosso lar se transformou em escola, em escritório e em lar. Aonde está neste momento esse meu próximo? Como que eu sigo Jesus? Como é que está a minha relação com esse meu próximo? É uma relação de paciência? Eu consigo relevar tudo que acontece no dia a dia? Isso é para que nós possamos nos questionar e perguntar: como que eu estou seguindo a Jesus? Como que está esse que... Lembrando que esse é o meu próximo mais próximo. Então eu tenho que pensar nisso, né? Segue-me para mudar de direção, para mudar de rumo. Segue-me para que eu possa mudar o rumo dos meus pensamentos. Como andam as minhas atitudes com o meu próximo? Sempre é tempo de serem melhoradas, transformadas. Por que transformada? Quando você transforma, não há mais como voltar atrás. Quando você muda, você tira, é como um móvel, você tira de um lugar para o outro. Você pode voltar novamente, mas quando você transforma, aquilo não tem mais volta. Você transforma para melhor. Então, segue-me para transformar o rumo que você está. Transformar a direção que anda. Hoje em dia, eu acho que nessa pandemia, muitos tiveram que mudar ou transformar as suas carreiras profissionais. Tiveram que se adequar ao momento. E isso não é ruim, porque isso faz parte da lei de trabalho, né? Faz com que eu evolua, que eu desenvolva a minha inteligência, a minha evolução intelectual. Então, como anda meus pensamentos? Eu preciso transformar os meus pensamentos? Como anda as minhas atitudes perante o meu próximo mais próximo, perante a minha família, os meus entes queridos e perante aos outros? Eu estou feliz com o caminho que eu escolhi? Porque o bom de Jesus é isso. Se eu não estou feliz com o caminho que eu escolhi, Ele vai me dar várias oportunidades e opções para que eu seja feliz. Porque quando seguimos Jesus, nós seguimos o seu caminho, nós encontramos vida nova. Vida que transborda em abundância. E por que isso acontece tão positivamente? Por que isso tem esse efeito tão grande em nossas vidas? Porque Jesus mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se não for por mim, não se chega ao Pai. Na palestra passada, a Francine falou sobre Jesus, modelo e guia da família. E aí eu vou falar para vocês que quem não assistiu, quem não teve oportunidade, como o Lúcio já falou, nós temos um canal do YouTube, tá lá. Você pode ir lá, tem todas as palestras, ficam gravadas lá. Ou então, aqui no Facebook mesmo, você rola aí o feed e você vai achar não só a palestra da Francine, da última quarta, como as outras, como a da Cris anterior, que a gente falou que uma palestra parece que está complementando a outra.
Por quê? Porque nós estamos falando de Jesus. E os seus ensinos, a qualquer momento, vai se complementar para que nós tenhamos uma boa vida. Então, Jesus é o nosso modelo e guia. Modelo para ser modelado, para que possamos copiar. É a única coisa boa neste mundo que pode falar que a gente copia, porque senão é plágio, né? Qualquer outra coisa que a gente no mundo atual, se a gente copiar é plágio, menos copiar Jesus. Menos modelar Jesus. E quando nós falamos em modelar, copiar, não é só saber dos seus feitos, é colocar em prática o que ele nos falou. E aí, como que eu sigo Jesus hoje? Num mundo onde nós estamos numa era digital, num momento pandêmico, será que é fácil seguir Jesus hoje? O que vocês acham? É fácil seguir Jesus hoje? Pessoal, balança a cabeça. É fácil seguir Jesus hoje? Assim ou assim? Mas não é... é simples, né? Mas pode ser um pouquinho mais complicado, mas não é. Mas é simples. Olha que legal. É simples. E aí, o que nós precisamos seguir Jesus? Nós precisamos com 3 verbos. Porque Jesus é verbo. Quando nós falamos verbo, nós subentendemos que estamos falando de uma ação, né? Tudo que um verbo numa frase indica uma ação, não é isso que nós conhecemos nas nossas aulas, aprendemos nas nossas escolas. E quando fala que Jesus, que o verbo se fez carne, então, para seguir Jesus é preciso atitude, é preciso ação, movimento para o bem. E aí nós vamos começar com 3 verbos, 3 ações: querer, negar e tomar. Querer que Ele seja o nosso modelo e guia. Lá na pergunta do Livro dos Espíritos, 625, né? Kardec pergunta aos espíritos qual o tipo mais perfeito para lhes servir de guia e modelo. Pergunta do Livro dos Espíritos, 625. E aí nós sabemos a resposta, mesmo porque nós estamos aqui falando, né? Jesus. Qual o tipo mais perfeito que Deus tenha oferecido aos homens? Então, Deus nos ofereceu Jesus. Mas aí, Ele nos oferece. Nós aceitamos? É um presente. Sabe aquele ditado que, enquanto o presente está na mão do Lúcio, o presente é dele. A partir do momento que ele dá para mim, o presente é meu. A partir do momento que eu aceitei, o presente é meu. Mas antes disso, ele continua sendo do Lúcio. Então, Deus nos deu o modelo que deve ser modelado e seguido. Então, nós precisamos querer aceitar esse presente de Deus, querer modelar as suas atitudes, para que com isso colocamos em prática os seus ensinamentos. Esse querer, ele está muito ligado à vontade. E a vontade é um atributo inerente do ser humano. Somente o ser humano é dotado dessa capacidade de vontade. É ela que nos impulsiona a tomarmos as atitudes corretas, a fazermos as coisas, a nos levantarmos e fazer qualquer coisa no nosso dia a dia. E aqui está imperativo para que isso aconteça. Querer aceitar o presente que Deus nos deu. E negar. Nós temos que negar. Nossa, mas como assim negar? Negar o nosso interesse pessoal. Os espíritos, eles nos alertam que precisamos nos esvaziar de ego
para nos preenchermos de Deus. Quando eu penso no meu próximo, quando eu observo, quando eu procuro ajudar o meu próximo, eu tenho que colocar o meu interesse pessoal em segundo plano, porque a necessidade do outro nem sempre vai bater com a minha hora disponível ou que eu estou a fim de fazer para servir. Negar o interesse pessoal é tomar para si a incumbência de servir. Porque Jesus disse que aquele quem quiser ser o primeiro, que sirva. Quando os Espíritos falam esvaziar-nos de ego para preenchermos de Deus, é deixarmos o nosso interesse pessoal. É nos enchermos de bondade, de amor, de carinho. É colocar o outro no lugar. Então, eu nego o meu interesse pessoal. Então, nós já falamos do querer, do negar, e agora nós temos o tomar. Tomar o quê? Água fluidificada? Seria isso? Tomar de nossa bagagem. Qual que é nossa bagagem? Admitir quem nós somos. Conhecer quem nós somos. E aí nós vamos lembrar o que Santo Agostinho falou. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Conhecer as nossas mazelas, as nossas dificuldades, para que possamos seguir Jesus. Tomar de nossa bagagem também pode estar ainda em Mateus, quando pergunta para Jesus, né, como que eu faço para segui-lo? Que ele fala, tome a sua cruz e siga-me. Então, essa bagagem pode ser a cruz que temos que carregar, ou seja, nos conhecer que bagagem é essa que nós trazemos. E aí, quando nós admitimos essas verdades, nós nos conhecemos e conhecemos a nossa bagagem, nós vamos entender de novo lá no começo, quando Jesus fala para Pedro, largue essas redes. Vamos identificar aí quais redes são essas. Vocês já pararam para pensar quais são as redes que vocês precisam largar no momento? Fala para mim aí no chat. Quais são as redes que vocês precisam largar? Eu vou falar aqui umas e o pessoal vai concordar ou discordar comigo aqui com a cabeça, porque está todo mundo de máscara, viu, gente? Será que essas redes que eu preciso largar para chegar a Jesus podem ser os maus pensamentos que eu costumo ter? Podem, né? Então, quando Jesus fala em largar as suas redes, não é largar os seus ofícios. Lembrando que ele sempre usou as metáforas, as parábolas, para nos contar a sua história. Então, largar suas redes pode, neste momento, ser o egoísmo, como está dizendo a Gabriela aqui no nosso chat. As minhas atitudes estão condizentes com os ensinamentos do mestre? Será que as minhas más atitudes não é uma rede que eu tenho que largar? Orgulho, a Rose está dizendo orgulho, vaidade, egoísmo. Então essas são as redes que Jesus a todo momento nos manda. Por isso o convite de mais de 2000 anos atrás é tão vivo, é tão atual hoje em dia. Então, como que eu sigo Jesus hoje, né? Como que eu poderia seguir Jesus hoje? Tendo mais empatia com as pessoas. Eu me lembro que umas palestras aqui atrás, o Ricardo comentou de uma parte que ele falava assim, nós queremos estar respaldados, cuidados em casa, e aí algumas pessoas precisam sair para trabalhar. Que tipo de empatia que eu estou tendo com essas pessoas? Que tipo de empatia que eu estou tendo com o meu próximo, mais próximo, que tem que trabalhar na minha casa num cômodo, no outro se transformou em escola?
Então, hoje, eu sigo Jesus quando eu me abro para relacionamento com as pessoas. Às vezes, eu estou tão acostumada em ficar no meu mundinho que eu não vejo como que o relacionamento com o outro pode modificar o meu dia. O pessoal aqui ainda está falando, a Francine, largar a rede de egoísmo, do orgulho, da intolerância, da raiva, da indiferença, largar os vícios. E a Rosa ainda fala, amando o próximo. Hoje em dia, quando eu falo da empatia, né, nos abrirmos para o relacionamento com o outro, hoje em dia nós vivemos em sociedade. Nós dependemos tanto um do outro, que até para brigar, eu dependo do outro. Quem que briga sozinho? Ninguém, né? Por isso que a gente fala que quando um não quer, dois não briga. Até para brigar, nós dependemos do outro. Seguir Jesus, talvez seja ter mais constância nos meus estudos doutrinários, evangélicos, né? Porque assim estarei ajudando a minha evolução moral. Aí hoje, né, nós estamos aqui vivendo num mundo digital e distante. Tão distante que, para quem está em casa, né, sabe, na nossa casa aqui nós temos 1,5 metro de distância das cadeiras, mais ou menos. Então acaba sendo mais distantes ainda, né? E aí, como que nós seguimos Jesus neste mundo digital, neste mundo distante? Como que podemos fazer isso, né? É simples. Continua sendo simples, tá, gente? Como vocês aqui, que chegou de máscara, que olhou a temperatura antes de entrar, que está distante um do outro, que continua de máscara. Por quê? Porque você está cuidando do seu primeiro direito, que é o da vida. Cuidando do direito do outro, que é da vida. Então, hoje, quando nós nos prevenimos contra a atual doença pandêmica, nós estamos seguindo Jesus. Como vocês aí de casa, que permanece nas suas casas, que talvez queria estar aqui conosco, mas que por motivo da idade, de estar na coisa de risco ou não, mas prefere abrir mão de estar aqui e estar aí na sua casa. Então você está seguindo Jesus porque você está se cuidando e cuidando do seu próximo. Porque seguir Jesus é renúncia. É renunciar. É renunciar ao momento que eu poderia estar assistindo uma série aí na Netflix, mas estou aqui assistindo palestra. É renunciar que eu poderia estar presente, mas vou deixar lá para mais alguém que esteja querendo estar lá mais próximo, vou estar em casa. É renúncia, é abrir mão de algo que você gosta, que você sente prazer pelo outro. Isso também é seguir Jesus. E aí eu ia dizer para vocês que se não fosse essa situação pandêmica, o pessoal que me conhece sabe como que eu sou com abraços, eu diria que seguir Jesus é abraçar bem forte uma pessoa e dizer, eu estou aqui. Mas estamos no momento pandêmico. Então, eu acho que nós podemos transformar esse abraço numa mensagem de carinho que enviamos para as pessoas, com palavras nossas, especiais, tá, gente? Não serve aquela que a gente encaminha assim, que recebe aquela fotinha e só encaminha, tá? Isso aí é fácil. Mas dizer para o outro como ele é importante para vocês, mesmo distante. Isso é como sentir um abraço. É fazer uma prece pelo outro. E aí, esse momento de digital ainda, que é muito sério, quando a gente está mais apto a estar nas redes sociais. Mas veja bem, como é bom também, porque se não fosse as redes sociais, não estaríamos conseguindo falar com você daí de casa. O tempo que nós não podemos atender ninguém aqui, talvez
não fosse, não estaríamos aqui, porque não daria, e aí não teríamos o contato com você. Então, nós continuamos seguindo Jesus no mundo digital. Isso não quer dizer que é seguir perfis. É tomar cuidado como está essas redes. Como estão os meus comportamentos nas redes sociais? Eu tomo cuidado com os fake news? Com os falsos testemunhos? Que aí só mudou de nome, né? Mas é falso testemunho do mesmo jeito? Eu tomo cuidado como eu trato as pessoas, eu ataco essas pessoas nos comentários com palavras violentas. Eu gero rancor através dos meus comentários? Ou eu estou seguindo Jesus quando eu elevo o outro com palavras de ânimo, coragem e fé? Então, a todo instante é um momento da gente aceitar o convite de Jesus, para que possamos o segui-lo sempre. Seguir Jesus é presentear de forma inesperada um amigo com um bolo ou um pão. Seguir Jesus é ser amigo em todos os momentos, em todas as horas. E aí, para encerrar, antes que o pessoal me puxe daqui, eu recebi de uma amiga muito querida, minha amiga que eu não vi há anos, que eu não vejo há anos, e nessa pandemia possibilitou que a gente falasse mais, a Rosita, ela me mandou um poema que é sobre abraço. E aí, junto com o abraço, eu vi que cabe muito bem a palavra oração. Olha para vocês verem como é que fica. Abraço, oração, deveria ser receitado por médico. O abraço, há um poder de cura no abraço que ainda desconhecemos. Abraço cura ódio. Então, olha só, há um poder de cura no abraço, oração, que ainda desconhecemos. Abraço, oração, cura ódio. Abraço, oração, cura ressentimento, cura cansaço, cura tristeza. Quando abraçamos, oramos, soltamos amarras. Perdemos por instante as coisas que nos têm feito perder a calma, a paz, a alma. Quando abraçamos, oramos, baixamos defesas e permitimos que o outro se aproxime do nosso coração. Os braços se abrem e os corações se aconchegam de uma forma única. E nada como um abraço, oração. Abraço, oração de eu amo vocês. Abraço, oração, que bom que você está aqui, que bom que você está aí na sua casa. Abraço, oração de ajuda-me. Abraço, oração de até breve. Abraço, oração de que saudade. Abraços, orações. Quando abraçamos, oramos, somos mais do que dois. Somos famílias, somos planos, somos sonhos possíveis. E abraço, oração deveria sim ser receitado por médico, pois rejuvenesce a alma e o corpo. Boa noite a todos e obrigado por estarmos juntos neste momento. Agora, aproveitando o tema da palestra, segue-me, nós vamos seguir essa espiritualidade que está presente ao nosso lado. Nós vamos seguir a Jesus nas nossas vibrações, vibrando em primeiro lugar por todo o nosso planeta Terra, para que ele encontre o equilíbrio necessário que ele precisa para que nós possamos continuar tendo a nossa vida aqui na Terra. Nós vamos vibrando pelo nosso Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, para que a paz também possa reinar dentro dessa pátria, vibrando por todos os nossos dirigentes, por toda a falange médica da terra e do espaço, para que possam curar dos nossos entes queridos
Nós vamos vibrando pela nossa casa de oração, por todas as outras religiões, para que a espiritualidade ali também possa estar presente, conduzindo todos aqueles que estão seguindo cada uma delas. Nós vamos vibrando pelo nosso ambiente familiar, mentalizando a presença desses companheiros dentro daquela casa, tirando todas as formas, pensamentos, qualquer influência espiritual, colocando o remédio necessário para cada um de nós que moramos lá, dando um abraço fraterno em cada um dos entes queridos que lá ficaram, pedindo mais paciência, mais tolerância, mais equilíbrio, para que nós possamos seguir juntos aos nossos objetivos feitos dentro daquele ambiente. Agora vamos pedindo a essa espiritualidade que aproveite esse exato momento para colocar a mão na nossa cabeça, para colocar a mão no nosso coração, para colocar a mão na nossa alma, para nos fortalecer através das energias necessárias que nós necessitamos neste exato momento, para curar as nossas dores físicas, para curar as nossas dores morais, para que nós possamos sentir a nossa consciência um pouquinho mais leve, o nosso coração também um pouquinho mais leve, para termos coragem de caminhar rumo à felicidade eterna da qual nós estamos procurando, através de todos os ensinamentos que nos são colocados no nosso dia a dia, através das experiências que nós estamos vivenciando. Então, que essa espiritualidade possa continuar nos assessorando da melhor forma possível. Que essa espiritualidade, Jesus, que é nosso irmão, possa nos ajudar para que nós continuemos caminhando na certeza de que tudo passa. Agradecendo por tudo que foi feito na noite de hoje, pela assistência que nós tivemos, pela nossa companheira Mira, que desenvolveu o tema na noite de hoje, e que nós possamos ficar no decorrer desta semana refletindo sobre tudo que foi falado, para que a gente possa estar presente numa próxima semana, na próxima palestra. Agradecendo também a todos que estão aqui presentes na noite de hoje, para que, se quiserem, numa próxima semana possam estar presentes, continuem fazendo a inscrição. Muita paz a todos.